Bom, boa noite, meu nome é Edson Talarico, né? E eu sou vendedor até hoje, né? Uma pergunta que me interessa, quem é vendedor aqui? Levanta a mão, só para saber. Eu não entendo porque os outros não levantaram a mão, né? Porque, na minha visão, tudo é vendas. Tudo é vendas, né? Você está vendendo ideia, vendendo projeto, negociando. Então, eu sou habituado a enxergar vendas não como um departamento, mas sim como um processo para trazer recursos para a gente poder crescer, né? Por que eu estou conversando aqui? Primeiro, né, eu vou contar um pouco minha história para sempre saber com quem a gente está conversando aqui na frente, né? Eu sou velho, então conto história. Eu comecei muito cedo, vendedor de rua, vendedor de rua. Isso a gente não põe no currículo. 13, 14 anos, vendedor, cara de turco, eu já tinha vantagem competitiva, né? Vou vender roupa em São Paulo, Oriente, Zé Paulino. Aprendi a vender, moleque. E não tinha muito segredo. Era só acordar cedo, não precisava procurar se envolver, conhecer melhor o negócio e mostrar o produto de uma maneira diferente. E tive grandes professores que não tinham MBA, não tinham nada, mas eram pessoas do comércio, pessoas que tinham na veia negócio, giro, produto. Isso me marcou muito. E como eu era moleque, e todo moleque é inseguro, eu achei que eu tinha que ir para marketing, porque lá as coisas aconteciam. E fui ganhando 10% que eu ganhava. Eu já com 16 anos já tinha carro, porque venderam atacado, você sabe como que é o jogo, né? Fui para marketing, aí era legal. Se eu era vendedor, eu era mentiroso. Quando eu virei marqueteiro, eu virei um cara mais sofisticado. Né? Era aprender a falar inglês, marketing. Né? E era mais fácil, porque você era um pouquinho mais sofisticado. Então, quando dava certo, eu era inteligente, quando dava errado, eu punha a culpa nos vendedores. Eu sobrevivia com uma maneira muito fácil. Se vira marqueteiro, São Paulo, Alpargatas, Johnson Johnson, aí fica legal. Né? É um pouquinho mais de teoria. Nessa época, as grandes agências de propaganda estavam buscando quem tivesse uma visão mais marqueteira. E dei sorte, né, de ir para as principais agências do país. Né? Acho que as 3 primeiras na época, UMAP, MPM, fui sócio daquele Justus, fui lá para a TBWA americana, atendi a Apple. Aí eu fiquei nojento, concorda? Porque segundo é publicitário, você é criativo. E era engraçado. E também surgiu um outro movimento. Né? As grandes faculdades começaram a buscar aprende com quem faz. Daí ferrou, né? Porque de vendedor de rua, né? Quer dizer, marqueteiro, publicitário, eu virei professor. Em vários lugares, SPM, virei diretor acadêmico. Fui dar aula no ITA. A família não acreditou, né? Mas como um mentiroso pode ir lá, né? Mas por quê? Foram movimentos que a teoria já não estava mais acompanhando as coisas e precisavam de nova forma de pensar. E assim foi. E chegou uma hora que eu cansei de tudo aquilo, e eu falei, olha, eu não acredito mais no modelo de negócio. Eu não sei mais misturar o que é marketing, vendas e comunicação. Juro por Deus que eu não consigo mais dividir. Está tudo misturado na minha cabeça. Tá? Eu não sei mais dividir. Né? E eu falei, quer saber? Eu vou montar um negócio. Eu vou montar uma empresa de marketing de resultado. Para o nome ficar mais nervoso. Então, o que eu faço hoje? No fundo, eu sou meio vendedor. Trabalho, sei lá, tenho acho que uns 20 clientes em vários lugares. Rios, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. E a minha remuneração é para o resultado. Então, se eu ficar com muita teoria, não grana, deu para entender? E nos últimos anos, eu vou depois chegar na conversa da gente, estou dando a minha história para vocês entenderem. Eu comecei a ser acionado por grandes grupos de investimento. Tem um grupo chamado Pátria, não sei se alguém aqui já escutou ou não, eles começaram a me chamar muitas vezes, porque eles compravam empresa na Bacia das Almas. Então, antes de comprar, você já mapeava, já sabia se o cara tinha problema trabalhista, se já tinha, como é que estava imposto, já pegava a vida do cara e via se tinha um mercado potencial. Se o cara estava querendo 100 milhões, chega lá e oferece 30. O cara está devendo, concorda que o negócio fica fácil? Depois eles começam a buscar consultores que ajudem a fazer a grande virada do negócio. E vários consultores. Eu sou um deles, focado em área de vendas. Então, o que faz? Você em 90 dias, 90, não pode ser nem 89 nem 91. Você tem que entrar, fazer um giro rápido do negócio e ele tem que ter um indicador que o jogo está funcionando. Então, você tem que ser muito rápido, pouco teórico, e pôr a mão na massa e entender onde que você consegue mexer na história. Você não consegue resultados concretos de venda, mas você consegue alguns indicadores.
Com esses indicadores, eles vendem a empresa por 10 vezes, 20 vezes o valor, com tendência. Deu para entender o jogo? Para isso, eu precisaria de uma primeira pergunta. Eu gosto muito de trabalhar, quando tiverem dúvida, alguma coisa, perguntem. Sempre em dupla, ok? Escolha uma pessoa do lado, a mais esquisita, para trabalhar em dupla com vocês. É importante ser uma pessoa esquisita, em dupla. Todo mundo em dupla aí. Todo mundo em dupla? Em dupla. Dupla? Todo mundo está em duplado? Se não tiver, faz sozinho que você vale por 2, ok? É uma forma também de resolver a história. Primeira pergunta, e pode mentir, ok? Quem de vocês aqui tem definido claramente os seus objetivos e metas para 3, 5 anos? Pensa. Levanta a mão. Quem? Quem tem isso? Primeiro fundamento da gente. Se eu não tiver 3 ou 5 anos projetado, papo. Alguém aqui conhece CRM? Né? Sistema de gestão. Se você não tem projetado 36 meses, você está enrolando, porque CRM só funciona se tiver 36 meses projetado. Se tiver uma primeira reflexão assim, como é que está teu 2020? E aí tem uma pergunta difícil que aqueles investidores fazem. Se você não dobrar de tamanho em 4 anos, tchau. Se você é bom, em 3. Pergunta para o do lado se está dobrando em 4 anos. Pergunta. É uma pergunta, pode perguntar. Fala para o do lado que sim, para dar uma humilhada, né? Para deixar o negócio mais tranquilo, né? Para deixar o negócio mais nervoso, né? Tranquilo por enquanto? Brasil. Ou, se eu sou investidor, eu tenho grana, eu vou pôr grana em quem? Deu para entender? Não precisa ter, eu não preciso ter investidor, mas eu preciso ver como é o nível de competitividade. Se eu não cresci até agora, mas como é que vai ser meu 2018, 19 e 20? Nós estamos conversando agora há pouco no particular, tem muita gente, hoje quem está conseguindo, a maioria das empresas está chegando a 12 a 18, 12 a 20 com um parto de crescimento desse ano em relação ao anterior. Mesmo assim está perdendo grana. Se todo mundo olhar as suas contas, não sei, eu estou generalizando, posso estar errando. Se você voltar 3 ou 4 anos, é mais ou menos o faturamento que todo mundo está tendo. Pode ter aumentado um pouco, mas aumentou seu custo. A gente quase que voltou há 3 anos atrás. Deu para entender o jogo? E esse como virar o jogo com as ferramentas de hoje não funcionam. Então a gente chegou num grande buraco. Aí começa a ter termo técnico de disruptura, pivotagem. São os termos técnicos, que são modelos que ajudam a gente a repensar negócio de uma nova maneira. O importante é conseguir, se não pelo passado, como é que vão ser seus próximos 3, 4 anos. Deu para entender qual é a premissa? Então não tem milagre, tem trabalho, mas tem muita coisa que a gente tem que começar do zero. E velho tem esse problema. Eu tenho que começar todo dia, nos meus projetos, pensar de forma diferente. A molecada sabe fazer isso, mas está faltando um pouco de consistência e futuro. Deu para entender a história? Pergunta para o do lado se dá para dobrar em 4 anos. Pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. E aí, eu vou vou pedir para vocês fazerem um... Vão ter umas 3 ou 4 vezes que eu vou pedir para vocês fazerem um exercício na empresa de vocês. E ao término do meu bate-papo, vai ter um link, se vocês quiserem, se acharem adequado, é gratuito, vocês podem pegar e fazer o teste, vocês vão saber como é que vocês estão em termos de escolas de negócio e que fundamento tem que trabalhar. E se precisar depois, manda e-mail, entra lá, eu explico melhor para vocês, tem várias ferramentas para você fazer um autodiagnóstico. Não adianta vir falar aqui, entendeu? Eu não quero ninguém me dando dura, eu quero alguém que me dê um caminho para poder ver qual que é o jogo. Primeira lição para a gente equalizar. A pergunta é, em que fase de negócio você está? Pergunta para o do lado. É uma pergunta meio complicada, né? Eu vou perguntar isso 2 vezes para vocês. Se eu não sei qual que é a minha fase, eu não sei que remédio dar. Essa é uma primeira teoria que eu vou dar. Eu vou dar umas 5 ou 6 teorias que podem dar uma... Isso vai ficar disponível para vocês, então não se preocupem com... Primeiro, vamos voltar no tempo. Brasil, hein? Brasil. 1900. Como que era o mercado? Generalista. Não dá para vocês verem bem a foto, mas se viajar ainda para alguns lugares, Balsas, Palmas, Tocantins, tem umas lojinhas que tem fumo de corda ainda, tem um cachorro dormindo, tem uma pinga com um escorpião dentro. A pergunta é, pergunta para o lado, isso está ultrapassado ou não? Pergunta para o lado. Está ultrapassado ou não? O que vocês acham? Não.
Tem mercados que ainda são generalistas e ainda dá para ganhar dinheiro com essa pancada. Não tem que mudar se o estágio é generalista. Produto de baixo diferencial competitivo, aquele negócio todo. Ainda tem um sertão enorme para se ganhar dinheiro como generalista. Não tem marketing aí. Passou o tempo e veio 1940. Aquela lojinha foi organizada e foi departamentalizada. Bota prateleira, bota coisa, aumenta mix de produto e bota um balconista, um atendente. Ok? Ô, seu Nelson, ô, seu Cláudio, tudo bom? Chegou a botina. Estou sem dinheiro, nós temos caderneta. O crediário é o elemento de giro. Isso está ultrapassado ou não? Quem está descobrindo isso hoje? Okay? Pergunta para o outro lado que ele responde. Como é que é Casas Bahia? Como que é esse varejo? É isso. Se você não tiver o teu core, a competência em cima do crediário, e se não souber fazer isso, você está fora do jogo. Você não vende produto, você vende crediário. Deu para entender a pergunta? 60, mudou o mercado. Começaram a vir as multinacionais para o Brasil. O que começa a ter? Merchandising. Seja lá o que é isso. Concorda? Eu tenho que ter mix de produto e deixa a pessoa se servir sozinha. Esse é o jeito do supermercado. Mix, autosserviço. Quem está descobrindo isso agora? Na cabeça de vocês, que mercado que está descobrindo supermercado agora? Pergunta para o outro lado que ele sempre sabe as coisas. Sempre. Que mercado que está descobrindo supermercado? Depois que eu falo, fica fácil. Quer ver? Pensa numa farmácia. Vê se ele não está virando um supermercado. Esse é o game. Então, eu estou trabalhando, às vezes, no mercado de saúde, eu tenho que entender qual é o nível de competição e qual que é o jogo. Não adianta chegar com uma outra ponta qualquer. Passou o tempo e veio 70. 70 o que é? Shopping. É um lugar que você não vende. Você tem que encantar clientes. Quando você lê um livro desse, é velho, é de 1970 que você está ouvindo. Então, isso é muito usado em agronegócio, eu mexo muito com esse mercado. Encantar o cliente, tem o dia de campo, tem aquilo. Muito de tecnologia usa essa perspectiva. Vamos, imersão, discutir, projeto, pilotar. Não se fala de grana, se fala de tecnologias. Sabe quem está descobrindo 70? Hospitais. São Paulo, se você for num Albert Einstein, tem música clássica, tem joalheria, tem até doente lá, para vocês entenderem como o negócio funciona. E passa o tempo 90. Segmentação. Aparta as vacas. Não é ABC, pequeno, médio, grande. Começa a ter cluster, segmentação, cortes de cliente. 7 perfis, 8 perfis, 12 perfis. Aí já começa o mundo do cartão de crédito ensinou a fazer isso. Valor potencial para o cliente, começa a ter toda uma sofisticação. Aí começa a ter que ter banco de dados. 2000 começa o indivíduo, web. Eu começo a ter 1 para 1. Deu para entender? Eu vou colocar o que não está escrito aqui, 2020. 2020, o que seria? Co-work. O que é isso? Ambiente colaborativo. Já muda, a distribuição é diferente, já não é, você não tem mais aquele nível hierárquico antigo. Já são outras formas, são alianças. Quando um dia vocês quiserem, eu converso ou mando um texto para vocês disso. Aliança funcional, intermediária. É um outro tipo de compor distribuição que não para o modelo tranquilo. Mas, por enquanto, vocês viram a década aqui, né? Fala para o do lado em que década você está. Essa é a pergunta. 12 minutos para vocês, vamos lá. Rapidinho, fala para o do lado. Em que fase que vocês estão? Isso é bobo, mas se eu não sei onde eu estou, eu não sei qual a velocidade para a mudança. Tem muita gente que não ir para o indivíduo que não tem ainda nem cadastro na empresa. Porra, vai perder tempo e jogar dinheiro fora. Tem gente que quer começar a marketar para a mídia social, o cara nem tem produto adequado, nem sabe fazer preço, porra. Vai perder dinheiro. Então, esse jogo duro é um conceito que a gente tem. Tranquilo por enquanto? Posso para frente? Vai piorar. Pessoas, processos, performance. Ok? Pessoas, essa coisa linda que vocês têm do lado. Quer ver? Olha para a pessoa do lado. Ó, olha. Elogia. Né? Como a gente é falso. Quer ver? Elogia. Né? Elogia. Pessoas é essa coisa esquisita. Não é só que está na frente, não. Pessoa é essas coisas esquisitas que vocês têm, concorda? Processo é modelo de trabalho, processo. E performance, resultado. Tranquilo? Dos 3, escolhe 2 e fala para o do lado quais são seus 2 principais. Um você vai perder, essa é a pergunta.
Pessoas, processos, performance. Escolhe 2, pau na máquina, conversa com o do lado. Vamos embora. Todo mundo em paz? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer quais são os seus 2? Não tem certo ou errado, todo mundo é bacana. Alguém pode me dizer de vocês aí? Nós estamos aqui trabalhando juntos, vai? Eu preciso da ajuda de vocês. Você escolheu o quê? O que você perdeu? Ok, alguém é diferente dele? Pessoas e performance. O que você perdeu? Processo. Então, ok. Eu acho aqui, como pessoa física, eu acho que pessoas é bacana. Agora vamos como PJ. O que a gente está sendo mais pressionado hoje? Qual o principal P? Alguma dúvida? Explica para o do lado que ele não entendeu. Explica para o do lado qual que é o principal P hoje, em termos de resultado. Tudo que eu estou dando é uma pegadinha. Entende isso com carinho, senão fica bobo e fútil o que eu estou falando para vocês. Deu para entender que o primeiro é performance? Qual o segundo que tem que pôr a mão? Processos. Pessoas, sem dúvida é importante. Mas se eu tiver uma pessoa que não estiver performando e não está dentro do processo, o jogo não funciona. O jogo não funciona. E a gente está com RH velho, a gente está com um sistema de remuneração errado. Errado. Quer mexer em uma coisa? Muda o modelo de remuneração. Vai mexer nesse vespeiro para você ver. Aí você tem que reinventar a sua empresa. Estamos falando de disruptura. Eu quero um funcionário que não queira fixo. Para a gente é besteira. Vai falar isso lá fora é música. Nós não temos essa cultura assistencialista. Deu para entender? E você não dorme. Quem é empresário aqui sabe muito bem o que é mandar a gente embora como mulher grávida. É brincadeira ou não? Travesseiro de prego, cara. Ou não? Por isso, antes de contratar, vê se você está com espaço para isso. Porque senão você vai ter que ser... Todo mundo aqui já cortou. Pergunta para o do lado se já fez todos os cortes que tinha que fazer. Ainda dá para atacar uma besteirinha? Esse é o lado paternalista. De pessoas como primeiro lugar. Eu acho que tem que ser mantido isso. Nada é mais importante que gente. Mas você tem que ter uma estrutura. Então, já que você gosta tanto de gente, paga mais para os seus funcionários. Não vem com esse discurso blá, blá, blá. Paga bem. Faz o cara ganhar 16 salários, 18 salários. Aí você está com uma política. A molecada não quer salário, eles querem desafio, querem cultura e querem rapidamente poderem ganhar grana. Se eu não entender isso, eu vou ficar velho e dando um relógio depois de 10 anos. Não existe isso. Isso morreu. Deu para entender o jogo? Então, se isso é uma reflexão, que eu estou pedindo para vocês refletirem, 99% das pessoas buscam pessoas e processos. E as pessoas não estão conseguindo mudar o processo e não estão gerando resultado. Isso, para curto prazo, é um mau prenúncio. Deu para entender o jogo? Aqui não vai dar para ver bem, mas olha que papo que nós estamos tendo aqui. Aristóteles e Platão. Acreditam nisso ou não? Sociologia. Sociologia. O que é Aristóteles e Platão? A economia tem um movimento que se alterna. Uma hora é lógica, Aristóteles. Tem uma hora que é Platão. Uma hora tem todo um racional e depois tem uma outra fase emocional. Né? Para toda a Idade Média veio uma renascença. Não entendi, está muito esquisita essa sua conversa. Vamos trabalhar de uma outra forma. Nos últimos muitos anos, uma hora a ciência manda, uma outra hora a arte manda. Quem gosta dessa teoria, procure ler Mintzenberg. Mintzenberg, quem gosta de cultura, né, é um grande pensador. Tem um livro chamado Safari de Estratégias. Aqui são os melhores momentos disso. Tá? Ele propõe 10 perfis de comportamento. Eu trabalho com 4. Vocês vão entender um pouco melhor. Mas uma empresa não é igual a outra, não, hein? Cada uma tem seu modelo. Então, cuidado com modelos de venda que não levam em conta qual é o seu estágio e qual é o perfil do negócio. Não é vendedor bom de boca, não é curso de vendas de pitbull. Isso tem baixo valor agregado. Não estou falando mal. Estou falando mal, mas...
é que você faz isso e acaba não tendo o resultado que você precisa. Você consegue dar um pico e depois morre. Isso é cocaína. Eu tenho que dar prêmio, prêmio, prêmio. Aí entra na remuneração. Né? Qual que é essa teoria? E é um pouco chato. Nos últimos muitos anos, não sei se vocês vão conseguir entender aqui, as coisas se alternam. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Mas em cima está embaixo. Não vou dar aula de administração de negócio aqui para vocês, mas aqui é um Henry Ford, mecanicista, indicadores, KPI naquela época, indicadores-chave de venda era isso aqui. Maslow, né? A pessoa tem que já ter o pertencer. Eu vou aqui para gestão de qualidade, já começou aqui nos anos 40. Eu vou para baixo, para daily cord, você pode vender para qualquer um. Vai para cima, não dá para ver, mas Philip Kotler, isso está muito ultrapassado. Porque é um modelo industrial dos anos 70, 80, com uma perspectiva top-down, de cima para baixo. E vai embora. Tom Peters, que todo marqueteiro odeia, porque ele era muito criativo, e vai para cima, vai para reengenharia, vai para a Apple, que você precisa ter uma marca bacana, vai para Kaplan, os financeiros colocando balance scorecard e tal, esse negócio todo, vem para o Oceano Azul, já é uma outra forma de Circo de Soleil, vinhos canadenses, vai para Six Sigma, né, que é a loucura total da gestão de alta performance. E você começa a ter agora Canvas, você começa a ter Tudo isso são estágios. Não é bom nem ruim. Mas a pergunta é, em que fase você está? Aí que você começa a usar uma ferramenta errada para uma situação. Todas as ferramentas podem ser agrupadas em 4 grandes blocos. E eu vou chegar daqui um pouquinho num teste que vou saber qual é a sua escola e onde você pode estar errando como gestor. Tem uma pegadinha isso, mas cabe uma reflexão. Não vê como palestra, vê como estamos conversando como parceiro de negócio. Uma escola é analítica, são os caras financeiros. Né? Então tem o Ford, Fayol, Deming, Kaplan, né? São todos os caras nervosos. Tenho a escola de design, aqui eu tenho os marqueteiros convencionais, né? Philip Kotler, Kenny Schomai, Ansoff, Peter Druck, são os bonitão da história. Aqui eu tenho o pessoal mais humanista, né? Mais orientado para pessoas. Aqui eu tenho lá, principalmente Peter Senge, eu tenho toda uma escola mais humanista. E por fim, eu tenho um pessoal mais loucão de comunicação. A pergunta é, qual a minha escola? E que tipo de planejamento de marketing e vendas cabem mais para o meu conceito? Aí você começa a descobrir melhor o teu mundo. Deu para entender o jogo? Pergunta para o do lado se só tem um modelo de fazer planejamento. Pergunta para o do lado. E como é que você escolhe seu planejamento? Fala para o do lado, essa é a conversa. Como é que você escolhe o modelo de planejamento? Bate um papo com o do lado para ver se tem consistência com o que eu estou falando. Não adianta pegar um mapa de planejamento estratégico para uma empresa que não tem nem 3, 5 anos projetada. Não tem sentido. Deu para entender o jogo? Eu vou chegar um pouco mais para frente. Eu vou entrar um pouco agora em cada escola, ok? No fundo, se eu pegar as 4 escolas, uma é de estratégia, né? A outra é de audit, que a gente chama, que é mensuração. Outra é de learning, aprendizado. Outra é de empowerment. Se eu usar isso, as principais letras, vai dar sale. Quando eu estou falando que a sale, estratégia de vendas, não é só vendas, mas é o conceito maior da história. Se você conseguir entender esses 4 fundamentos, você tem um planejamento bem elaborado. Deu para entender a premissa? Então não é um departamento de vendas, é uma lógica. E nós vamos entrar agora em cada um desses mundos e eu vou pedir para vocês avaliarem como é que vocês estão em cada um deles. Não é bom nem ruim, mas é um DNA. E às vezes, num planejamento, você fala, eu tenho que sair dessa cultura para essa outra. E não é só comunicação, eu tenho que investir, às vezes, até em capacitação diferenciada da equipe, eu preciso fazer de uma outra forma meu trabalho. Todo mundo em paz? Deu para entender qual vai ser o fundo de conversa da gente? Esse é uma perspectiva de trabalho que eu defendo. Vamos lá. A primeira é a escola da estratégia. O que quer dizer essa história? Boas empresas atuarão de forma a prover necessidades. Né? Esse é um mundo de Kotler. Kotler fala isso, é de futuro. Posso pedir um favor para vocês? Vocês podem fechar o olho, não vai demorar muito, senão vocês dormem. 5 segundos, fecha o olho. E com a mão direita, aponta onde é o norte. Com o olho fechado, aponta com a mão direita, aponta onde é o norte. Norte, sul, leste, oeste.
abre os olhos e vê o do lado como não sabe porra nenhuma. Quer ver? Esse é o negócio. Ó. Hã? Tem uns doidos para lá, tem uns doidos para cá. Eu preciso de ajuda. Alguém pode me dizer onde é o norte? Eu quero tecnicamente saber onde é isso aí. O sol nasce de um lado, tem outro. Alguém deve saber isso aí, perto de uma igreja. Onde que é o norte daqui, por favor? Se tiver, até dá para ver no celular, hein? Eu preciso de essa informação é importante. Mas tecnicamente, onde nasce o sol? O norte nasce ali, né? Aqui. Não está bom, eu preciso do norte. Alguém tem, eu quero pelo celular agora, eu não confio mais em vocês. Vai lá. Vamos lá. Ó, me ajuda a fazer com a mão onde é o norte. Aqui? Todo mundo aponta onde é o norte agora, por favor. O que é isso que eu fiz com você? É essa escola. Isso é Kotler. Onde estou, onde vou? Onde é o nosso norte? Deu para entender o jogo? Esse é o principal fundamento dessa escola. Se todo mundo não sabe para onde vai, o resultado é incompetência. Deu para entender o jogo? Então, a primeira pergunta é, como é que está o norte do teu negócio? Onde você vai estar daqui a 3, 5 anos? Você está com certeza de qual é o seu business? Vai mudar de ramo, não vai? É uma escola mais agressiva. E ela fecha uma empresa ou abre uma empresa com uma velocidade, só os americanos sabem o que é isso como jogo. Tranquilo por enquanto? Posso fazer um quiz para vocês darem uma nota para vocês? Vamos lá. A pergunta é onde estamos, onde iremos, qual a lucratividade, mercado, são as perguntas, né? Market share, nessas conversas mais americanas, que é bacana. Mas eu vou fazer a pergunta, talvez esteja pequenininho, e qual que é o jogo? Se você responder sim, 20 pontos. Se responder mais ou menos, 0. Se falar não, menos 20 pontos. Tranquilo por enquanto? Vou precisar que vocês guardem depois esse número total. Primeiro, sabemos como será o nosso trabalho nos próximos 3 anos? Sim, não. Você já vai ter 20 pontos, 0 ou menos 20. Tranquilo por enquanto? Posso para a segunda pergunta? Temos um plano formal, eu posso ver, e de conhecimento geral das equipes, de como a gente vai alcançar esses resultados? Sim, não, mais ou menos. Quem está bom já deve estar com 40 positivo na história, hein? Temos um desafio agressivo para atingir resultados superando os nossos concorrentes? Aí já deu para ganhar uns 20, né? Tá bom, vamos na história. Temos objetivos claros de receita, custos e lucratividade, tanto para os diretores, gerentes e pessoal de apoio? Eu quero ver, me mostra. Sim, não, mais ou menos. Por fim, identificamos e aproveitamos oportunidades de mercado ou revemos onde a gente está tomando pau no mercado? Sim ou não? Tranquilo por enquanto? Ou você vai ter 100 ou menos 100, qualquer coisa assim, concorda? Pergunta aqui, quem teve abaixo de 0? Levanta a mão. Bacana. Quem teve... Tem um dedinho ali pecado. Então, não é ruim. Eu estou falando de quais são as escolas. Quem teve de 20 a 40, positivo? Quem teve acima de 80? Ninguém. Então, essa é uma escola que nem todo mundo tem esse fundamento muito claro. Mas você pode ter, hoje pode não ser, mas você pode crescer isso a curto, médio prazo. Vocês vão entender um pouco melhor mais para frente. Mas essa escola, se você não tem esses fundamentos, não adianta querer colocar um planejamento de marketing que nem Kotler, porque você não está com a cultura certa para essa história. Tranquilo por enquanto? Se eu tenho nota alta aqui, nota baixa, eu tenho uma limitação de mercado, eu tenho uma postura operacional e baixo nível de exigência do meu negócio. Quanto mais para cá. Visão estratégica, 0 bala. O que é visão estratégica? 3, 5 anos, bem calibradinho. Posição competitiva de alta diferenciação. E eu tenho objetividade empresarial. Deu para sentir o jogo? Naquele teste que eu falei no final para vocês, vocês façam junto com os diretores, você vai ver depois, você tem um resultado, onde você está e onde você pode melhorar. Então você consegue gerenciar isso como plano de ação por enquanto. Tranquilo? Se eu tenho, o que eu deveria fazer para melhorar esse fundamento? Quando tiverem dúvida, perguntem, tá? O que eu deveria levar em conta daqui para frente para esse fundamento de estratégia? Mais back-office e menos front-office. O que quer dizer isso aí? Se eu tiver $1, R$1, eu vou investir na infraestrutura, no back, na cozinha.
e não no front vendedor. Antes de contratar um vendedor, eu vou contratar um admin melhor. A força está no gerenciamento da administração de vendas. E se gasta muito pouco nisso, a gente é capaz de contratar um supervisor, um gerente pagando forte, e é capaz de não promover uma menina interna que pode ajudar a gente com a melhor gestão das informações. Ter equipes de captação e manutenção, né? Muitos de vocês sabem disso, né? Hoje em dia, não dá para ter equipe de vendas fazendo captação. Captação é uma turma, vender outra. Receita previsível, embalde marketing, pode ler o que quiser na estrutura, mas tem que ter uma equipe de captação. Eu chamo de pisteiro. Os americanos chamam de bird dogs. Bird dog é aqueles cachorro que aponta pato. Isso é um jeito que melhora muito o sistema de venda. Muito, muito. Ter planos de 36 meses. Lifetime value, a gente vai conversar depois. Valor de cliente ao longo do tempo é uma ferramenta básica para a gestão de vendas e a maioria não tem. Eu não sei qual é o valor potencial de um cliente. Porra, se eu vejo um balanço, eu vejo com a sua carteira, quero saber qual ativo, projeto, eu sei qual é o valor da sua empresa. Mas se eu não tenho a gestão do que eu tenho de carteira para 36 meses, o jogo está ruim. Deu para entender a conversa? Jura para do lado que você vai fazer um plano para 36 meses. Jura. Eu tenho que tirar isso de vocês. Vamos lá. Tem que detalhar, hein, para vendas. Tranquilo? E o pior de todos aqui. O que teria que ser feito como lição de casa? Novos modelos de remuneração. Esse é bucha. Mas só vai conseguir mexer isso se tiver a coragem de mexer em modelo de remuneração. Você vai ver que você vai perder metade do quadro. São pessoas que estão só no jogo se a empresa estiver ganhando. Se você tem 2 anos, como a gente tem, sem resultado, é só bico e gente reclamando e perguntando por que você vai fazer para dar resultado. O jogo está mais nervoso. Já foi o pior. Nós temos que estar agora que nem Ferrari, tem que estar pronto para acelerar. E quem tem que estar do lado tem que ser gente competitiva. Senão não tem crescimento bacana. Deu para entender o jogo? Quem gostou da escola da estratégia? Levanta a mão. Quem gostou? Falei, eu amei a estratégia. Vamos lá. Ele gostou? Alguém mais? 2, 3. Eu odeio essa escola, mas ela é bacana, concorda? Eu não uso ela muito, deveria usá-la mais, mas no meu planejamento eu faço, mas no dia a dia eu tendo a ir para outras escolas, vocês vão entender um pouco melhor. A segunda é da audit, mensuração. Essa tem financeiro, essa é mais cheia de conta, né? Essa sim, se a estrutura não acompanha a estratégia, o resultado será ineficiência. Se eu não sei o que medir, não sei o que melhorar. É aquela cultura mais... Como é que eu sei dessa escola? Quem é? Ford, Deming, Kaplan, McGregor, Champion, esses são os principais autores da história. A pergunta é, alguém já teve alguém na família que teve esse animal aqui ou não? É importante essa pergunta aqui. Levanta a mão quem teve alguém na família que já teve. Muita gente pobre, gostei de ver, assim é o negócio. Estou brincando, estou brincando. A pergunta é, para pilotar esse frango aqui, essa perereca, é uma perereca, né? Quantos relógios tem? Pergunta para o lado. Para dirigir essa bagaça aí, quantos reloginhos tem? Vamos lá. Você nunca teve Fusca, viu? Não tem. Quem é do ramo, assim, que já foi pobre, sabe que não tem nenhum, porque quebra. Então velocidade não funciona, de gasolina também não, né? É só balangar. Você sabe quantos litros tem. Pobre fica afinado, assim, né? Tem 3 litros, dá para ir voltar. É um jeito assim que não importa. Estou falando, para pilotar um Fusca, aspas, eu não tenho muitos indicadores. A próxima pergunta é, quem já teve esse aqui? É importante levantar a mão agora. Quem já teve esse aí? Algum parente, né? Que não seja político. Né? Então, aqui a conversa, a simbologia é, quantos relógios ou que indicadores eu tenho para pilotar esse carro? E aí vem uma pergunta que essa escola odeia a anterior, tá? Ela odeia marqueteiro. Ela fala assim, lindão, você é Fusca ou Ferrari em termos de controles? Pergunta para o do lado. Como é que você gerencia? Como Fusca ou como Ferrari? Entendeu o que eu estou falando? Esse é o ponto. Quais são os seus indicadores? Porra? Como é que você tem indicador de tendência? Como é que você está analisando os seus resultados? Qual é o seu valor potencial de mercado? Como é que está a carteira ativa? Como é que está a positivação? Entra aquela cultura de balance scorecard, essas coisas todas, que é importante. Mas aí é um outro fundamento diferente daquele anterior. Nessa escola, estratégia é lucro, não é visão. E eu vou apresentar meu plano para um investidor, ele é dessa escola. Ele fala assim,
Mas qual é o seu jogo? Fala, eu quero promover, sensibilizar a comunidade. O cara fala, lindo, quanto de grana, príncipe? Tchau, tchau, princesa. Tchau. Porque essa escola vai ver por número. Deu para entender o jogo? Ela não se envolve emocionalmente. Vamos para o teste de novo, hein? Esse eu quero o melhor, hein? Primeira pergunta, 20 menos 20, tarará. Temos metodologia e recursos adequados para garantir uma boa prestação de serviço? Sim, não, 20 pontos ou menos 20. Tranquilo por enquanto? Segunda pergunta, dispomos de processos tecnológicos que permitam integrar equipes, informações de vendas? Eu tenho isso em real time. Sim, não, mais ou menos. 3, temos todas as etapas de trabalho, pré-venda, venda, pós-venda, produção, monitoradas com um padrão de excelência? Aonde que está o tempo certo, pedido perfeito? São controlados os fatores críticos de sucesso, ou KPI, Key Performance Indicators, fatores críticos de sucesso. Pode escolher o reloginho de Fusca, pode ser qualquer nome desses, né? Por fim, temos programas de ação baseados em objetivos? Tem objetivo, não deu, eu mudo. Deu para entender agora? Fecha a conta aí. O máximo é 100 pontos, o ruim é menos 20, e aí começa o jogo. Todo mundo chegou numa nota? Quem tem de 80 a 100 positivo? Levanta a mão. 60 positivo. De 0 a 60. Menos de 0. Ninguém, né? Tem gente que não faz porra nenhuma, tá certo. Assim que é o negócio, né? Mas qual que é o jeitão? É um fundamento. E eu estou começando a criar na minha cabeça, que nem médico. Médico, quando vai, eles estão chamando amnésia, né? Eles fazem as perguntas. Como é que está a pressão? Como é que está aquilo? Você começa, como é que está o teu plano de 3 anos? Qual é o seu faturamento? Qual é a tua lucratividade? Qual é o seu indicador ou não? Eu estou começando a enxergar como é que pulsa para depois dar uma solução de um planejamento. Deu para entender a história? Aqui qual que é o jogo? Quanto mais para baixo, improvisação, visão limitada, rotina em tarefas. Geralmente é a pessoa que fala muito em pessoa e tem processo ruim. Aqui falta processo, está faltando gestão. E é tarefeiro. Sabe que negócio? Não, a minha parte eu fiz. Não, você mandou, eu mandei. A turma do e-mail. O WhatsApp, então, ferrou, né? Mandei o WhatsApp, está pedido. Se não reclamou, a bola está contigo. Quanto que é aqui para frente? Disciplina, visão de qualidade, diferencial operacional. Se tem uma coisa que, como gestor de vendas, eu me preocupo, o único jeito de ganhar dinheiro hoje é aumentando o ponto aqui, viu? Porque o único jeito de não ter que abrir mão de preço é ter diferencial logístico melhor, porra. Jura pro do lado que você vai melhorar essa nota. Jura pro do lado que você tem que melhorar essa nota. Ontem. E olha que bacana, se aquele antes falou de remuneração, eu vou mudar os indicadores, com os indicadores eu vou mudar o sistema de avaliação e produtividade. Óbvio. Talvez não agora, mas eu vou começar no segundo semestre do ano que vem. E em 2020, eu estou com o modelo pronto. Isso é estratégia, pô. Não é mudar em janeiro, não é fazer convenção. Isso não é estratégia, isso é motivação, isso é tático. Né? Tranquilo por enquanto? Como é que eu melhoro essas notas? Análise de venda perdida. O principal indicador hoje é a análise de venda perdida. Pergunta para o do lado se tem análise de venda perdida na empresa. Quem não tem, está morto. Marketing não é venda realizada. A venda realizada é o cara que te aceitou. Pô. Eu quero saber aonde que eu tinha programado, chegar lá e o cara perdeu. Onde eu perdi é que eu tenho que fazer ação para rever meu planejamento. Jura para o do lado que você vai implantar a venda perdida a partir de amanhã, por favor. Isso é importante. Se tivesse uma coisa que eu queria que ficasse na cabeça de vocês, é gerencie vendas perdidas. Isso é competitivo e fácil de você tocar o dedo na ferida. Um outro ponto é trabalhar com atratividade e performance. O que é isso? São matrizes de análise de clientes ou setores. A maioria das empresas tem curva ABC, né? Tem muita gente com curva ABC, Pareto, 20-80. Quem tiver dificuldade depois, me manda um e-mail que eu mando textos dessas coisas, para não ficar entrando em todos os detalhes. Mas, por exemplo, você fala, o meu cliente é curva B, só que o potencial dele é A. Eu tenho que fazer uma análise da atratividade e performance. Essa combinação é que me dá estratégias diferenciadas de abordagem de vendas. Eu tenho um cliente que no meu perfil está C, ABC, ele tem um potencial A.
Eu estou na mão de um vendedor. Curva A tinha que estar na mão do diretor, porra. O redesenho das carteiras é determinante hoje para você ter resultado. Isso é importante se vocês reverem quem não tem essa estratégia. Quer dizer, curva A é 80% do faturamento. O dono da empresa, o principal executivo, tem que ter um plano detalhado para cada cliente. Dá trabalho? Dá, mas é para isso que a gente tem que buscar resultado. Deu para entender essa pegada ou não? Então tem revisão das carteiras e um outro ponto. Curva ABC, pergunta para o do lado. Onde que a gente vai buscar dinheiro hoje? Cliente grande, médio ou pequeno? Pergunta para o do lado. Onde buscar dinheiro? Cliente grande, médio ou pequeno? Alguém tem uma ideia? Um canal. Isso vale a pena entender. Quem está concentrando seus esforços na curva A está com problemas. Onde está o dinheiro? Na curva C, infelizmente. Mas só que ela custa mais caro e não dá resultado. Onde está a pegada? A estratégia na curva B. Porque o A me dá volume, mas me mata a margem. Curva C me dá margem, mas não me dá volume. Então, se eu não redesenho essas carteiras, eu vou ficar na mão de representante ou vendedor que o cara tem 50, 60 clientes, visita 20 e não mexe na carteira dele e você está ferrada, porque você não tem domínio do território. Você não trabalha com geolocalização, com análise de carteira, análise de potencial de mercado. Tem cliente ainda que não tem nem uma organização melhor de como fazer o contrato de vendas com os canais de venda. Deu para entender o jogo? E outra, você tem que trabalhar com margem bruta de vendas, não é só trabalhar com faturamento, né? Essa é uma outra escola, então. Quem gostou dessa escola de audit? Levanta a mão, só para saber. Quem gostou da financeira? Né? Quem teve nota maior nesse fundamento, nesse segundo que no primeiro? Olha que bacana. Se eu tenho no primeiro fundamento muita estratégia e pouco audit, o que é? Eu sou teórico. Se eu tenho muito indicador aqui com pouca estratégia, o que tem? Eu sou muito focado no curto prazo. Está dando para entender o aspecto médico da história? Cabe a vocês acharem a pegada de vocês, tranquilo? A terceira escola é a mais legal de todas, é maravilhosa. É learning. Peopleware. Posso pedir um favor para vocês? Levanta, por favor. Levanta. E dá um abraço no cara do lado, é muito importante isso. Por favor, dá um abraço no cara do lado. Oh, meu Deus do céu, eu amo você. Abraça a árvore, você é a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Oh, meu Deus, faz tempo que eu não te vejo, que saudade. Nós é nós, o resto se vira, tal, depois. Essa escola, essa é a mais legal, sem dúvida é a mais legal. Essa é a mais legal. Deu para sentir a diferença das escolas? A primeira é onde eu vou, não quero saber. A segunda é, o que você está me trazendo de grana? A terceira fala, esquece isso, me dá um abraço. O ambiente colaborativo, olha que loucura. O futuro está nesse modelo, hein? Olha que louco. O futuro é esse modelo. Se eu não tiver um ambiente colaborativo, de integração, tudo mais, não é o modelo anterior. Se eu não tiver um ambiente bacana. Eu tenho poucos funcionários, mas os caras escolhem um horário. Eu fico alucinado. Alucinado. Chega às 10. E feliz. E eu fico olhando aquilo e falo, puxa, eu queria ter tido um chefe assim, né? E de repente, férias é quando quiser. Por quê? Porque assim, pago pouco. Mas estão felizes. Concorda? E produzem. Mas eu não fui dessa escola. Então esse ambiente, e cada um faz o que quer. E eu sou subordinado a eles. Dá para entender isso ou não? No que eu posso te ajudar? Como é que você resolveria? Ele fala assim. Eu, sem impor, penso assim, o que você acha? Avalia. E rezo. E algumas vezes dá certo. Mas essa escola é muito difícil, porque ela não é hierárquica. E ela é colaborativa, ela é gente, ela é colaboração. Pergunta para o do lado se você sabe quantos funcionários da sua empresa hoje estão doentes ou estão precisando de ajuda. Pergunta para o do lado. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Então, é gente, é colaboração. É o outro, tem que mudar layout, tem que quebrar a parede, tem que estar todo mundo junto, ambiente colaborativo, tem
tem que ter ambiente para trabalhar, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos numa agência, que falei para vocês, TBWA. Era uma das mais criativas lá. E quando eu fui sócio deles aqui, eu tinha que passar um tempo lá. E era muito louco, porque tinha gente com cachorro, já faz tempo isso, gente com cachorro, carrinho rodando, os caras fazendo hambúrguer. E não tinha lugar, cada um plugava computador em algum canto. Eu trabalhei e fui embora. Depois de um tempo eu voltei lá, estava tudo diferente. O Peter Rosenthal, que era o principal executivo, eu falei, Peter, mudou. Ele falou, não deu certo. A hora que eu vi que tinha cara de pijama vindo trabalhar, o negócio desorganizou. Então, mas é ter gente com pijama, entendeu? Estou falando a simbologia da história? Então não tem que ter muita regra. É um mundo Harley Davidson, onde você tem um mundo, você tem um envolvimento. Aqui tem um pouco de conceito, não vou entrar nessa história. Mas é muito mais a participação na mente e no coração do que no resultado. Posso fazer um exercício rápido? Não tem caneta, mas faz mentalmente, ok? 10, 10, 10 marcas. Pensa. Quando terminar, fala stop para ficar chique, ok? Pensa 10, quando terminar, fala stop. 10 marcas de sabonete, pau. Marcas de sabonete, 10. Conta no dedo, 10, 10, 10, 10, 10. Pode colar mentalmente, né? Incorpora o do lado, vamos lá. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 marcas de sabonete. Criolina não vale, sabão de coco não, né? Quer dizer, pega umas coisas melhores, né? Vamos lá. Quem falar, terminar, fala stop. A minha cabeça que vai parar 4, 5, tem uns que não está acostumado a tomar banho e vai esquecer, mas vamos lá. Tem uns perfumados bons aí. Quero saber quem é o perfumado da sala, sempre tem um que sabe. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vamos, falta. Alguém conseguiu? 10, 10, 10, 10, ganha um prêmio, ganha $1 milhão quem acertar. Vamos lá, 10, 10, 10, 10. Ninguém, puta, que coisa, gente velha. Vamos. Vamos. Alguém conseguiu? Fecho por 8. 8. Alguém conseguiu 8 pelo menos ou não? Você conseguiu quantas? 8. Você pode falar quais são os seus 8? A pergunta é, pensem agora a marca que você mais gosta. Em que lugar você falou? Entende a pergunta que eu estou falando? Na lista que você fez, a marca que você mais gosta, em que lugar que estava na lista, entendeu? Não obrigatoriamente é o primeiro. E a teoria é, o que é comprado nem sempre é o que é lembrado, mas o que é querido. E aí o envolvimento, o engajamento, as coisas todas começam a ter uma outra forma. As mídias sociais nessa escola ganham um peso, o conteúdo é determinante. São escolas mais humanistas. Vai trabalhar para a Natura, se não tem que ser essa linha. Embora eles falam o lado financeiro. Eu trabalho para quase 50 hospitais do Rio de Janeiro. Não é, eles são analíticos daquela escola financeira. Mas a estruturação do marketing é humanista. Entende o que eu estou falando para vocês? Então, essa é uma outra escola de trabalho. Que ela tem o seguinte jogo. Vamos ver como é que vocês estão nesse fundamento, hein? Tem que melhorar essa, hein? Tem que melhorar essa, por favor. Dispomos de pessoal preparado ou em número adequado. Né? Eu tenho margem de manobra? Sim, não, mais ou menos. Não fala para o seu ponto de vista, você tem que olhar toda a tua empresa, hein? Olha o departamento, olha a empresa. 2. Temos as habilidades necessárias ou processos de troca de informações para o alcance de metas. Alguma pessoa pode entrar na minha sala, conversar, falar, mudar, isso está bacana? O cara pode falar que eu estou errado sem ele tomar uma dura? Entende o jogo? 3, nossos programas de treinamento estão adequados às atuais necessidades de mercado das pessoas? Eu pergunto o que ela precisa aprender para poder ajudá-la a desenvolver melhor trabalho. Estão nossas equipes motivadas e compromissadas com as estratégias da empresa? Se eu ficar 3 meses sem salário, a turma fala, conta comigo? Entende o que eu estou falando? Quem já passou por fluxo de caixa sabe o que eu estou falando. Dispomos de um canal de comunicação eficiente entre os públicos e liberdade para sugestão de ideias, críticas, alguma coisa. Existe esse chão de fábrica, esse compartilhamento. Deu para entender a história? 0 a 100, fala para do lado qual foi sua nota. Vamos embora? Tranquilo?
Na paz? Deu? Posso ir para frente? Quem fez acima de 80, por favor? Bacana. Quem fez vamos dizer, de 40 para frente? Bastante, hein? Bacana, bom, bom. Abaixo de 0. Né? Que não é ruim, mas é uma característica. Empresas de tecnologia tendem a ser mais tecnologia, menos gente. Blá, blá, blá. Mas isso dá para saber. Então, estou falando para vocês? Cada um é uma tribo. Qual que é o jeitão aqui? Quanto mais para baixo, corporativismo, visão de departamento, a empresa é um emprego. É um emprego. 6 horas eu desligo. Na segunda, eu vejo qual é o problema. Daqui para frente. Espírito de equipe, clima de integração, empresa como família. Deu para sentir o jogo? Tranquilo por enquanto? O que tem que fazer para melhorar? Ambientes colaborativos, ter talvez mais colaboradores junto, menos departamento, mais empresas agregadas. Alianças funcionais, buscar pessoas que me ajudem a funcionar melhor. Eu não preciso ter isso aqui dentro. De repente posso fazer o database com alguém de fora. E ajudo aqui. Você começa a pensar de uma outra forma. Alianças intermediárias. Eu não preciso ter tudo na minha empresa. Eu posso ter gente que possa intermediar coisas para mim. Essa escola é o do futuro. Hein? Essa é a escola do futuro. Quem não souber trabalhar com alianças, não está sabendo o que vem nos próximos 3, 5, 7, 10 anos. Que é essa a escola. Saber trabalhar com ambientes de estratégias mais apuradas, né? E ter contratos de performance. Quem de vocês tem contrato de performance com cada colaborador? Não só qual a função, mas o que ele pode crescer e o que ele está fazendo um bom desempenho. Pergunta para o lado se tem e levanta a mão quem tem, por favor. Então, agora há pouco eu escutei assim, muita gente falando que pessoas. Eu falo, você gerencia pessoas e se ela tiver uma alta performance, você remunera ela de maneira adequada? Aí você é uma pessoa orientada para pessoas. Quanto você pode estar pagando um MBA para um aluno seu, aluno não, para um colaborador teu, porque ele é um cara que está trazendo ideias e está trazendo novas ações. O quanto você está remunerando um cara que se ele te der uma sugestão que se reduz o seu custo operacional, que ele pode ganhar talvez um 14º ou 15º salário. Isso é peopleware. Não festa de fim de ano. Tá bom. Essas são as 4 escolas por enquanto. Né? Tem a última. Quem gostou dessa escola de gente aí? Levanta a mão. Né? Quem teve uma nota maior nessa do que as anteriores? Bacana, bacana. Quem teve nota baixa nessa daí? Em relação a todas? Ok. Último. Empowerment, valor, tal. Essa é a turma turbo, né? Quem que você tem? Você tem Blake, tem um conceito de gestão estratégica mesmo. Assim. Vamos fazer um exercício aqui de novo, ok? Leilão, hein? Leilão. Vai ganhar $1 milhão quem acertar e não pode olhar no Google, senão eu danço, ok? Leilão dupla, pensa rápido, e eu vou fazer um leilão rápido. Quanto custa? Tem que responder as três coisas primeiro. Uma caixa de percevejo, taxinha, percevejo com 100 unidades. 2, uma fralda, não um pacote. Uma fralda. E terceiro, uma Ferrari. Rápido, pensando, conversa do lado. Caixa de percevejo, uma fralda e uma Ferrari. Vamos lá, dole uma, dole duas. Vamos lá, quem vai sair o milionário da noite? Vai ganhar um prêmio fantástico. Dole uma, dole duas. Fecha o leilão. Vamos lá, aos lances. Alguém pode me dizer quanto custa uma caixa de taxinha? R$3,50, tá doido. R$3, pirou. 6 pirou, tá mais louco ainda. Quem estiver falando de 0,80 a 1,20 levou. Quem acertou? Por enquanto tem um ali, já perdi 90, já pelo menos meu risco está calculado agora. 1 milhão já só está com ele por enquanto. Você colocou por aí, né? Mas olha que barato. Quem falou 6? Quantos por cento é 6 de 0,80? Essa escola fala isso, meu. Cada produto fala depende. De 0,80 a 6. Deu para sentir o jeito? Essa escola vai numa outra pegada. Uma fralda. Vamos, mais aí. Quem lá vai? Vou lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Tem um aí que nem sabe que é criança, 2,60. Você nem faz ideia que seja. Oh, vai fazer fio, Oliveira. Não é assim, não. Desculpa a brincadeira. Mas quem colocar de 0,80 a 1 também, um pouquinho, levou. Quanto que é 2,60 percentualmente? Quanto que é 2,60? Essa escola fala, as pessoas não sabem o que é preço. Oh, vai o que valer. Devo ter o jogo? Para terminar, uma Ferrari, vamos. Uma Ferrari, quanto? Dólar, real, vamos lá. Vamos, tem que ler, não, 1 milhão, vamos. Quem respondeu 1.450.000 levou. Ok? Alguém acertou as 3 coisas? Graças a Deus não estou devendo nada para ninguém, concorda? Agora eu preciso de um outro exercício de vocês. Quanto custa uma pizza de mussarela na casa de vocês? Quanto custa? Faz favor, pergunta do lado, vamos lá. Quanto custa uma pizza em casa? Vamos lá. Entrega em casa, entrega. Uma pizzaria entregou em casa. Quanto? 30? 30? Uma pergunta importante. Quantas semanas tem no ano? O vendedor tem que saber isso, hein? 52. A pergunta é, vocês têm um parente meio fortinho? Fortinho. Pergunta, esse animal vertebrado, tá um jeito educado de falar. Quantas pizzas esse louco come por ano? Portanto, vezes 30, quanto ele movimenta de pizza? Deu para entender o jogo? Quantas pizzas por ano, vezes 30, qual é o tamanho do dinheiro? Vai lá. Pergunta para o lado. Quantas pizzas você consome e quanto você movimenta de ano? Por exemplo, eu sou família de italiano. Obrigatoriamente são 2 pizzas por semana. Pede para 2, porque vai mais gente junto. É família. Lá, onde eu moro, dá quase R$50 a pizza, cada uma delas. Portanto, é R$100. Se eu tenho 52 semanas, eu tenho um potencial, entre aspas, de 5.000. Se eu pensar como marketing, eu tenho que pensar 3 anos. Eu sou um cara potencial de R$15.000 de pizza. Se eu consumir a sobremesa, talvez eu possa ter um pouco mais. Se me vender um vinho, eu posso ir para tanto. Deu para entender essa escola? É o valor projetado ao longo de 3 anos. Se eu perguntasse, qual o valor de um cliente de vocês? Isso. Se eu ligar para a pizzaria, o cara me enxerga um cara de 15.000 ou um cara de uma pizza? E eu compro empresa, eu compro o produto da sua empresa e você me trata. Tá louco, cara? Deu para entender o jogo? Isso é score de cliente, é valor potencial de cliente, isso é CRM. É isso. Por isso que eu tenho que projetar 36 e trazer valor presente. Por isso que quando você vende empresa de web, de startup, ela vale dinheiro por quê? Porque eu faço uma projeção de 3 anos e trago a valor presente, pelo valor potencial de cliente. Esse é o business. O valor da minha empresa é pela minha carteira projetada. E tem gente que não gerencia isso. Dá para sentir o jogo? Muito papo. Tem gente que tem uma marca e a marca não está no balanço. Quem conhece administração e contabilidade sabe o que eu estou falando. Ativo diferido, você coloca ali, é o valor da marca. Aquilo é capital. Eu posso agregar valor na minha empresa. Pequenos detalhes fazem uma diferença bacana no mundo dos negócios. Deu para entender o jogo? Vamos fazer essa escola aqui. Somos reconhecidos como um modelo vencedor? Né? Diferencial pelo mercado? Sim, não, mais ou menos. 2, utilizamos todas as ferramentas de comunicação junto a públicos internos, né? Tipo incentivos, feedback, essas coisas todas. Eu tenho ferramentas formais desse mundo. Dispomos de diferenciais concretos para a elaboração de scripts de venda, capacitação de fornecedores ou das equipes. Temos um padrão de excelência no relacionamento e atendimento com clientes. E não é? Se eu perguntar para o cliente, ele se sente monitorado, eu tenho perfil, eu tenho análise de satisfação, eu vejo como é que está o tempo, entrega, eu gerencio isso. Se atrasou um dia, alguém vai lá e explica para o cliente ou deixa no mole? Temos histórico vencedor de alcance de metas nos últimos 6 meses? Sim, não, mais ou menos. Vou ter 100 pontos, menos 100, alguma coisa. Fecha e fala para o do lado quantos pontos você fez nessa escola aí. Deu?
Alguém fez de 80 a 100 pontos? 80 a 100, ninguém? Essas são escolas vendedoras agressivas, tá? Quem fez de 20 a 60, mais ou menos, alguém aí? Bacana, bacana, bacana. Quem fez abaixo de 0? Ok. Né? Cada um tem o seu mundo, não tem certo ou errado. Agora eu vou começar a juntar esse quebra-cabeça para chegar em algum lugar, senão pirou, né? Todo mundo, aqui é só o seguinte, quando eu estou lá para baixo, é muito técnica a empresa, venda passiva, eu não vendo, né? Os caras compram. Eu não tenho pegada. Quanto mais para cima, positivismo, venda persuasiva, influência, valor, eu consigo colocar 10, 15% a mais na minha tabela que eu vendo. Sou percebido como valor agregado. Deu por enquanto? O que eu tenho de que analisar? É uma coisa técnica que chama branding e selling. Branding é marca. Tem muita gente que investe em marca, mas não investe no vender. Você tem que contrapor qual é a promessa que você tem, o que você tem de argumentação e o que está sendo feito de entrega. Essa é uma técnica. Não adianta fazer comunicação sem amarrar vendas. Comunicação sem vendas, a concorrência agradece. Você estimula o cara, se não tem pegada, o cara compra do outro. Né? A Nestlé sabe fazer isso todo ano. Lá por agosto, ela começa a soltar campanha. Isso acontece todo ano. E, de repente, ela para. Os concorrentes começam a fazer o quê? Para poder convencer o comprador, fazem várias campanhas. Ela para de fazer, baixa o preço e come todo mundo. Jogos. Entendeu o que eu estou falando para você? Então, tem que tomar cuidado com o mercado com tubarão. Né? Você tem que achar o teu nicho de mercado. Você tem que trabalhar com experience, que é isso? Envolver um pouquinho mais a experiência do cliente, não é para toda a carteira, já entra num perfil diferente, já tem que ter um envolvimento, já tem que ter réguas de relacionamento. Você tem que trabalhar muito com pacotes de valor. Essa é uma técnica que eu implanto em muitas empresas. Para cada perfil de cliente é um pacote de valor, é uma promessa, é uma entrega, é uma condição de pagamento, é uma condição logística diferenciada. Você não pode ter uma tabela ou duas. Você tem que ter diferentes modelos de precificação junto a cada perfil de cliente. E ter processo de vendas compartilhadas, isso é bacana. Que é um modelo novo também, que dá para fazer em alguns mercados. Eu começo a ter parceiros meus de venda. Isso, hoje em dia, pode ser uma estratégia bacana. Eu acabo não tendo o custo direto de venda, eu acabo tendo uma venda compartilhada, e eu começo a ter uma carteira diferenciada de clientes. Esse é um modelo bacana de história. Agora eu vou começar a juntar. Talvez vocês não lembrem das notas que vocês fizeram. Mas, aparentemente, vocês acabam fazendo um gráfico assim. Você vai ter aqui, 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 aqui. Aqui, cada um vai ter um desenho. Entendeu o que eu estou falando para vocês? E você pode, por exemplo, onde você está agora, onde você tem que estar o próximo ano, e o outro fala, não, eu vou continuar aqui, mas só melhorar um pouco esse fundamento e aquele. Como é que eu faço isso? Pega no teste o que você respondeu não e implanta. Você vai ganhar 20 pontinhos. Você começa a ter um modelo meia boca, mas que te dá para gerenciar diferentes estratégias em diferentes escolas a curto, médio ou longo prazo. Eu estou começando a falar de estratégia. Deu para entender o jogo? E talvez vocês não consigam fazer isso agora, mas se fizerem depois com um outro raciocínio, se eu somar essas notas todas, vai me dar um caminho, que é assim, ó. Se eu somar nota A, B, C, D, lembra as notas que vocês tiveram de estratégia, audit, learning, empowerment? Se eu somar elas e dividir, ela vai dar em que estágio de competição que eu estou. Eu estou em produção, vendas ou mercado. Isso é Kotler. A soma vai me dar qual é o meu nível de trabalho. Não quer dizer que eu seja bom ou ruim, mas qual é o meu tipo de game, como é que eu estou jogando no mercado. Tranquilo por enquanto? Empresas em fase de produção, que é quase 90% das empresas de mercado. O que é estar em produção? A visão é para dentro. Eu enxergo o custo, desligar a luz, cortar fornecedor, diminuir o quiso, corta papel higiênico, corta aquele negócio todo, volta. Né? Dá para reduzir o custo daquele negócio. Toda a inteligência da empresa está em reduzir custo e na entrega de menor custo. Eu fico trabalhando com o operacional, com o processo. Tranquilo por enquanto? Não é ruim, mas eu posso estar esse ano aqui e posso ano que vem vir aqui, ó. No outro ano eu posso ir para cá. Você não vai conseguir fazer essa trilha
quem está em produção muito rapidamente, porque você não está com a cultura ou com a estrutura de negócios. Quem está em vendas já é uma outra fase. São empresas preocupadas em ampliar canal, estão precisando abrir, estão tendo capilaridade, estão tentando abrangência de conta, estão revendo o canal, estão preocupados com a integração de e-commerce com aquilo, venda direta, indireta, canal próprio, sair da mão do distribuidor. Já é um papo muito mais em venda, giro e qual é o resultado que eu estou tendo na operação do ano. Fica um pouco imediatista e pau na máquina. Incentivo, tabela, desconto, preços. E tem quem está em mercado. Aí já é um pouco mais nervoso, embora o game é mais difícil. Quem está em mercado está olhando valor da empresa, participação de mercado, qual é o valuation, se eu vender minha empresa, ela vale quanto hoje? Que mercado que eu não estou atendendo? Aonde eu vou para a China? Não vou. Que tipo de produto eu tenho que agregar? Deu para entender a história? Primeira pergunta para fechar o jogo. Você está na fase de produção, vendas ou mercado? Conversa com o do lado. Essa é uma pergunta boa. Para cada um deles é um remédio, e um planejamento, e uma estrutura. Então você pode fazer seus 2018, melhorar o seu processo interno, nesse caso. Para 2019, você pode talvez aumentar um pouquinho mais a performance, forçando venda. Você começa a entender as escolas e o peso de cada um. Então você não vai poder tratar cada um do mesmo jeito. Amanhã eu devo estar conversando com uns colaboradores aqui, né? Bacana. Qual que é a pergunta, chave? Você fala, como é que está com o seu processo e onde você vai conseguir ganhar velocidade? Então não adianta querer pegar a última escola, o estado da arte, se você não está ainda com a lição de casa. Não precisa de tempo, né? Mas você precisa de jeito. E isso é uma metodologia que vendas nunca trabalhou assim. Vendas sempre foi, contrata um narigudo qualquer lá que conta a história, bota a meta, se ele bater meta, estamos felizes. Hoje não é assim. Hoje eu tenho que assegurar que a minha empresa dobre de tamanho. E não é mole, concorda? É jogo ruim, é jogo duro. Para fechar o jogo, vamos tentar enxergar o seguinte jogo. Pergunta para o do lado, como que é você empresarialmente? Pergunta para o do lado, assim, do lado. Como que é você empresarialmente? Como que é seu jeito? Como que é seu estilo? Pergunta para o do lado. A empresa reflete o estilo do dono, viu? Se eu não enxergar o estilo do dono, não adianta, não vai mudar. Vamos fazer um testezinho bacana aqui, ok? Uma reguinha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode colar se quiser, porque isso é importante, ok? 1 é quem gosta de pensar antes de agir. É um cabeção. 4, gosta de fazer, depois pensa. 1 e 2, pensa. 3, 4, atira. 1 e 2, interiorizado. 3, 4, vai para a briga. Deu para entender a história? Escolhe qual o número mais parecido com você e fala do lado. Você é 1, 2, 3 ou 4. Vamos lá? 1, 2, 3 ou 4. Pode mentir, inclusive, é importante isso. Vamos lá. 1, 2, 3 ou 4. Deu para entender 1 e 2, 3 e 4? 1, 2, interno, 3, 4, externo. 1, pensa muito, 4, atira muito. É só se achar nessa reguinha velha. Todo mundo conseguiu? Quem é 1, levanta a mão, faz favor. 2, 3, 4. Tem gente que não é porra nenhuma, tá certo, quer ver? Ó? Presta atenção no que eu vou pedir. Olha, tenta olhar a mão de todo mundo. Quem é 1 e 2, levanta a mão. Olha a mão, levanta um pouco mais a mão. Baixa. 3 e 4. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas metade é de um jeito, metade é de outro. Isso, se eu fizer 1 milhão de vezes, vai acontecer 1 milhão de vezes. O que quer dizer isso? Do que eu estou conversando aqui, metade é assim, metade é assim. Cada um está processando dentro da sua própria linguagem. Deu para entender a história? Não tem certo, não tem errado. Mas se eu sou sócio seu, a gente vai ter que achar um jeito de modular isso. Porque nós temos culturas diferentes. E se eu sou presidente e sou mais uma escola, eu tendo a colocar mais pressão do meu estilo. São as crises comportamentais. Tranquilo por enquanto? A outra é mais fácil. A BCD. Dá a mão para o do lado, vê se está quente ou molhada. É importante, dá a mão do lado, vê se está quente ou molhada. Não vai falar que nojo, né? Tem que ser educado, né? O cara eu estou querendo saber se o cara é quentinho ou frio. Essa é a pergunta, né? Tem uns caras que é mais quentinho, tem uns que são mais frios, não é isso? A, B, C, D. Qual que é o jogo? A, temperatura, freezer. A mão está gelada. Imagina o resto, então. Tudo gelado, concorda?
O D é D mais quentinho. O A, nada me ataca. Né? Nada me ataca. Né? Você fala, puta, você ganhou na loteria. Ele fala, confere primeiro. Um bicho escroto, como a gente diz no interior, é isso? O D é D de domingo. Diferente. Dormindo. O cara está assistindo o Faustão. E lá alguém ganhou uma bicicleta e ele chora, porque é muito emocionante o negócio. Então, o A é geladeira, o D é o que come as coisas da geladeira, concorda? Você é A, B, C, D, fala para o lado com a sua letra. Vamos lá? A, B, C, D, A, B, C, D. Para ninguém mentir depois. Quem é A, levanta a mão, faz favor. A, quem é? B. Eu queria dizer que A e B é a mesma porcaria. Levanta a mão de novo para ver. Estou vendo você. Levanta a mão A e B para ver quem é. Ou os doidos aí, olha. Foge desses caras. Na próxima vez não senta mais perto dele. C de cachorro, quem é, por favor? Esses são os lindão. Olha que coisa linda aí, ó. E D, quem é, por favor? C e D é a mesma porcaria, viu, seus fãs? C e D, levanta a mão, por favor. Voltou a ser metade. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Eu estou criando clusters, quadrantes. Assim é cliente, assim é carteira e assim é agente. Está dando para entender o jeito da história? Não é complexo, é simples. Mas se eu não mapear, eu não enxergo. Vamos para frente. Agora vai complicar um pouquinho e eu vou ter que juntar letra e número para saber o nome da minha escola. Para quem tiver dificuldade, eu vou ajudando um pouco mais. Aqui, ó. Aqui, A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Eu era 2B. Eu sou de uma escola analítica. Eu sou A3. Eu sou da escola de design. C3. Eu sou da escola de comunicação. 2D. Tenta achar o ajuda do lado. Eu quero saber que escola que você está. Vamos lá? Tente achar que escola vocês estão. Deu para entender o raciocínio? Quem tiver dificuldade, eu ajudo. É só falar letra e número que a gente acha. Tenta ajudar o do lado, ver se todo mundo está enxergando a mesma tribo aí. Todo mundo se achou? Qual que é a tua letra e número? Qual que é a tua letra e número? Qual que é a sua letra e número? 1, 2, 3, 4, você é o quê? 2. E em termos de ABCD? Tá? Então, você, aparentemente, pelo que a gente está falando, de uma maneira simples, você está numa escola mais analítica de gestão, esse negócio todo, é isso? Todo mundo se achou? Eu precisaria de um favor agora. Quem é escola analítica, levanta a mão, por favor. Um pouco mais alto, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem é da escola de design, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está dando para entender ou não? Quem é da escola de aprendizado, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quem é da escola de comunicação, por favor? Levanta a mão, Rodrigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Está dando para entender o que eu estou falando ou não? Como é que eu posso apresentar um plano comum a diferentes visões? Se eu não tiver a humildade de perguntar melhor quem é você, como você pensa, qual é o teu jogo. Porra, eu sou médico e já vai falando o que quer sem perguntar, filho? Deu para entender o jogo? Vamos tentar enxergar qual que é o ponto da história. Quem é da escola de design, faz favor, levanta a mão. Tinha 15. E a pior escola que tem, faz favor, levanta a mão. Tinha 15. Por isso que eu peço para contar. Infelizmente, levanta a mão para a gente nunca mais sentar perto deles de novo, faz favor. É a pior escola que tem. Só ficou 3 agora, né? Tá bom. Essa escola de design, qual a palavra-chave? Objetivo, onde dá? Dá essa porra aqui. Levanta a mão para ver esses cavalos de novo, que faz favor, levanta a mão. Só tem 2 agora, né? Tá bom. Geralmente ele é assim, objetivo tal, vamos para o detalhe, não. Vamos para a última linha, não quero papo, alguma coisa assim. Deixou nervosinho? Levanta a mão, por favor. Deixou nervosinho? Levanta a mão. Fica autocrata. Entendi. Dá essa porra aqui, dá na mão de incompetente, deixa que eu faço. Cutucou, vem coice. Cavalo coiceiro. Como é que é o bicho? Levanta a mão, por favor, de novo. Os bichos é mais bicudinho. Levanta a mão, quer ver? O bicho é bicudinho assim, ó. Não concordo, acho esquisito. Então, ele é cheio de achar as coisas. O bicho é chato mesmo, é baixo. Mas ele tem ideia própria, autocrata, volta, vai por ele, não quer detalhe, vai para a última linha. Corta a reunião em 15 minutos, não vou discutir isso agora, não tenho tempo. Deu para sentir o jeito?
E ele tende a colocar a gestão dessa forma. Depois a gente vai entender que ele não forma muito bem pessoas. Por isso que tem nota baixa naquele outro fundamento. Por quê? Porque são fundamentos antagônicos. Mas eu chego nisso daqui um pouquinho. A segunda escola, analítica, quem é, faz favor? É a pior que tem. Eu me enganei. Essa é a pior. Levanta a mão de novo, faz favor. Tinha 15 e tal. Essa já é outros doidos, né? Um doido melhorado, né? Então, essa sim, qual é a palavra-chave? Detalhes. Detalhes. De uma maneira bem detalhada, com cópia, backup dos detalhes. Levanta a mão de novo, por favor. Como que é? É isso aí, tá bom. Os caras arrumam cueca por cor, calcinha por cor. Os bichos são organizados. Meus bichos, o bicho é mala. O bicho é uma mala velha. Né? E normalmente assim, você tensionou, ele escapa. Não entendi. Você pressionou, ele fala, mas eu falei que ia dar problema. Mas ninguém me mandou isso antes. O que você falar, o bicho escapa. Você apertou e fala, eu preciso de mais tempo para avaliar. Ele é diferente daquele outro animal, mas ele vai de um outro raciocínio e sempre ele vai buscar mais informação para poder tomar decisão. Que é bacana, mas geralmente pode ficar lenta para quem precisa de resultado. Não precisa ser aquele... Nós vamos descobrir que tem que achar uma mediana. Esse é o planejamento. Para não ser a pessoa física do gestor e ser o jogo. Tranquilo por enquanto? Aprendizado. O mais legal de todos, esse é o mais maravilhoso. Esse Deus começou com eles. Levanta a mão, por favor. Quem não é, levanta a mão para impressionar o do lado também. É uma forma de você se sentir melhor. Esses são os lindão. Levanta a mão de novo. Palavra-chave, apoio, legal, vamos junto, é nós. Pô, é isso aí. Ele estava com problema? Não, é isso aí. Lógico que pessoa é mais importante. É lógico. Afinal, o que a gente faz sem pessoas, né? Esse é o jeitão, me dá um abraço, aquele jeitão, né? Ele tem uma característica bacana. Geralmente é assim. Se você tensionar, levanta a mão de novo, por favor. Ele concorda. O cara fala assim, eu quero isso para amanhã. Ele deve ter um bom motivo para estar nervoso. Ele entende, é lindo. Levanta a mão de novo, assim. Ele tem os olhos daquele cachorro, Cocker Spaniel. Sabe aquele zóio meio pidão assim? E o safado bate a sua carteira com esse zóio mole dele. Mas ele vai e consegue, do jeito dele. É uma escola moderna, é onde você consegue ter pós-venda, é onde você consegue ter envolvimento com o cliente, é onde você tem todo um trabalho de desenvolvimento. Essa escola é importante. Só que às vezes a gente não está trabalhando ela de maneira assertiva e nem dando espaço para as pessoas da empresa. E por fim, o último. Levanta a mão, por favor, que é esse último. Os mais fantásticos, os mais incríveis, os mais mentirosos, né? Os de comunicação. Na verdade, levanta a mão, por favor. Na verdade, eles não mentem, eles inventam verdades. Né? Uma salva de palmas, que eles são bacanas. Esses caras são muito bacanas, são muito bacanas. O que eles inventam verdade? É o cara bacana, vibra. Não, vamos lá, deixa que eu resolvo. Porra. Né? E aquele jeitão, vibra, volta, faz meta que a gente vai buscar. Ele é acelerado. Levanta a mão de novo. O cara é cheio de história, divertido, conta, né? Cutuco do lado. O cara não para, o cara é uma coceira, né? E começa a falar, esquece, perde as coisas, volta. O bicho é esquisito. Levanta a mão de novo, quer ver? Puta que pariu, o cara é muito esquisito, não importa. E ele começa a contar a história, pô, daí ele muda de assunto. É, porque eu fui pro Rio, tem umas mulheres gostosas lá, né? Ele volta, ele é desorganizado, ele é louco, né? Mas é 120%, é 200%. É uma força de venda. Concorda? Ele não entende muito os outros. E os outros odeiam ele, porque ele é muito também festeiro, né? Vamos imaginar que se tivesse que entrar, cada um desses e contar uma última história para fechar o jogo com vocês. Se fosse entrar um cara da escola de design, fala assim, me fala um pouco da tua empresa. Ele vai falar, está indo bem, o que está ruim eu estou consertando. Alguma dúvida? Alguma dúvida? O pessoal da escola analítica vai chegar e falar assim, não está fácil. Nos últimos exercícios, nós temos tido um resultado. Nosso EBITDA não tem alcançado a forma que nós imaginávamos. Isso decorre de 5 fatores potenciais. E o bicho vai falar, você perguntou, ele vai falar. O aprendizado vai chegar numa outra linha e falar assim, olha, primeiro eu queria agradecer estar aqui com vocês. Eu sei que vou sair muito melhor, eu vou repensar, muito bacana esse tipo de evento que a gente está tendo aqui. Ele vai para um lado mais de gente, né? E o último vai falar assim, eu não sei, mas eu estou bombando.
Vocês são mole. Eu já comecei isso antes, porque, inclusive, você viu o jogo lá da Barcelona? Puta, ele muda de assunto, volta, vem. Não é assim, né? Então, acabam tendo estilos diferenciados. Para a gente fechar o jogo, é assim, ó. A gente não é só uma coisa, graças a Deus. A gente pode ter os diversos fundamentos. Mas onde que cabe uma reflexão? Onde que eu peco? Nas escolas antagônicas. Quem é analítico é muito ruim de comunicação. Quem é comunicação é muito ruim de detalhes e indicadores. Quem é muito bom de estratégia é muito ruim de gente. Então, essas escolas, uma mata a outra. Stephen Covey, né, que é um cabeção bacana, ele fala assim, todo mundo fala de valor, mas ninguém fala o que perde valor. Né? O que perde valor? Perde valor, sabe o que é? Desunião, rádio peão, fluxo de caixa negativo. Isso mata uma empresa. Concorda? O que agrega valor? Vitória, vibração. Então, quando a gente está falando de estratégia de vendas, eu tenho que enxergar, para começar a fechar o jogo, né? Você fala, o que é vendas? Eu não sei, eu falei isso para você, eu misturo muita coisa. Produto, vendas, mercado, marketing. Eu acho que tudo está num fundamento só. O que é vendas? Gerar ativos. Recursos. Eu preciso aumentar a entrada. Concorda? Como é que você faz isso? Com inovação. Tem técnicas, pivotagens, ruptura, tem milhares delas. Mas o primeiro tem que ter uma análise muito crítica de como você está jogando. Se você não sabe avaliar teu erro, você vai projetar o futuro de uma maneira indevida. Então, como é que você pode fazer isso na lição de casa de vocês? Tem um link, não sei se o material vai estar disponibilizado para o pessoal. Para quem tiver acesso depois desse material, se clicar naquele link, você vai ter, de tudo que a gente conversou, tem esse formulário de análise dos seus negócios. Né? Que já dá, pelo menos, para você conversar com mais pessoas da empresa, não precisa seguir uma linha, uma sugestão. Eu vou tomar liberdade, se vocês permitirem, de dar 2 outras sugestões. Né? Eu tenho um site que chama Backsales, né? www.back, né? B-A-C-K, backsales.com.br www.backsales.com.br. Se você for lá e entrar na parte de ferramentas, né? Tem lá pelo menos uns 20, 30 formulários diferentes, gratuitos. Eu acho que hoje em dia você tem que compartilhar a informação, você não tem que guardar. Né? Então, tem lá, por exemplo, 2 que eu recomendo para quem quer discutir vendas. Tem um que chama Audit e um que chama SIC. SIC é Sistema de Informação Comercial. Esse dá para você responder e ver como é que está a tua pré-venda, venda pós-venda. O Audit já te dá uma análise de onde você está errando, se é em objetivo, em metas de gestão. Isso tudo dá para vocês fazerem uma lição de casa, como, pelo menos, para ter um raciocínio. E eu me coloco à disposição, depois, né? Meu nome é Edson Talarico, com I, né? Edson Talarico, né? Eu vou deixar um ponto de contato com vocês aí. Me manda qualquer e-mail, alguma coisa, se for o caso, eu até posso disponibilizar, se tiver objetividade, um papo por Skype, alguma coisa assim, para às vezes falar, olha, eu consigo te orientar nisso, aquilo, como troca de informações. Né? Eu acredito em algumas coisas, para fechar meu jogo. Eu acredito que vendas hoje é uma coisa mais moderna do que antigamente. E ela está um pouquinho mais sofisticada, embora vendas tenha que ser cada vez mais simples. Eu não acredito em modelos complexos, eu acredito em modelos interativos, eu acredito em integração. Eu acredito, eu empresário, meu produto, mercado, eu tenho que equalizar isso de uma maneira bacana, a curto, médio ou longo prazo. Muitas empresas aqui estão passando por um problema de caixa. E você tem que tomar cuidado porque isso mata estratégia, porque você recua, se fecha. Concorda? E aquilo que você estava plantando, você mata. Tem que fazer, concordo. Mas cuidado no replantar, entende o que eu estou falando para vocês? Porque o que você está fazendo, você vai colher em 3, 5 anos. Como é que você muda em 90 dias, que é a técnica que eu adoto? Enxergar de maneira objetiva. Nós estamos no melhor período, já terminou o ano, concorda? Tire um dia você para analisar qual é o teu negócio, como é que funciona, e qual vai ser, não, os 2 pontos centrais que você vai atacar. Se você tiver objetividade nisso, eu aposto que vocês vão ter resultado no curto prazo. Esse que eu tenho implantado, é nisso que eu acredito, é nisso que eu estou compartilhando com vocês.
Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou à disposição para perguntas ou para quem achar alguma coisa interessante. Obrigado mesmo de coração. E bom ano, boas festas para vocês, tá bom? Obrigado.